Olá! Na aula de hoje veremos as disciplinas de Direito Constitucional, Administrativo, Penal e Processual Penal. Meu nome é Aline Florner. Vamos começar? Banca CESP Cefaz 2018. É fundamento da República Federativa do Brasil. Letra A. Repúdio ao racismo. Letra B. A solução pacífica de conflitos. Letra C. A igualdade entre homens e mulheres. Letra D. A defesa da paz. Ou letra E. O valor social da livre iniciativa. A alternativa correta é a letra E. Constituição Federal de 88, artigo 1º. São fundamentos da República Federativa do Brasil: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Banca CESP TCM 2018. O princípio fundamental da Constituição, que consiste em fundamento da República Federativa do Brasil, de eficácia plena e que não alcança seus entes internos é: letra A, o pluralismo político, letra B, a soberania, letra C, o conjunto dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, letra D, a prevalência dos direitos humanos, ou letra E, a dignidade da pessoa humana. A alternativa correta é a letra B. Os fundamentos da República Federativa do Brasil estão expressos no artigo 1º da Constituição Federal de 88. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Dentre eles, o único que não alcança os entes internos é a soberania. Apenas a República Federativa do Brasil é considerada soberana. Os entes internos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, são autônomos, não são soberanos. Banca CESP, CGM de João Pessoa, 2018. Conforme o princípio democrático, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos. Questão correta. É o que determina o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 88. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Banca CESP, CGM de João Pessoa, 2018. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constituem objetivos da República Federativa do Brasil expressos na Constituição Federal. Questão correta. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, artigo 3º da Constituição Federal: 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Banca CESP, CGM de João Pessoa, 2018. Conforme a Constituição Federal, o poder emana do povo e é exercido por meio de representantes eleitos, não havendo previsão do exercício do poder diretamente pelo povo. Questão errada. De acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 88, entre aspas, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente nos termos desta Constituição. Logo, o exercício do poder pode se dar diretamente pelo povo. Bancasesp, CGM de João Pessoa, 2018. A soberania, que consiste em um poder político supremo e independente, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Questão correta. A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso 1 da Constituição. É um poder supremo e independente. Supremo porque não está limitado a nenhum outro poder na ordem interna. Independente porque, no plano internacional, não se subordina à vontade de outros estados. Observação: a soberania é atributo da República Federativa do Brasil. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são dotados de autonomia. Bancasesp, Polícia Civil, 2018. Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue a assertiva. O poder que emana do povo será exercido somente por meio de seus representantes eleitos. Questão errada. De acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, entre aspas, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Existe, portanto, a possibilidade de exercício direto do poder pelo povo. Bancasesp, Polícia Civil, 2018. Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue a assertiva. O Brasil rege-se nas relações internacionais pelos princípios da intervenção e da negativa de asilo político. Questão errada. O Brasil rege-se nas relações internacionais pelos princípios da não intervenção e da concessão de asilo político. Bancasesp, Polícia Civil, 2018. Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue a assertiva. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais. A República Federativa do Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações por meio da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Questão correta. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 68. O parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal prevê que, entre aspas, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Bancasesp, TCE, 2018. De acordo com os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, assinale a opção que representa, respectivamente, as formas de Estado e de governo adotadas no Brasil. Letra A. Federação e República. Letra B. Federação e Presidencialismo. Letra C. Presidencialismo e República. Letra D. República e Federação. Ou letra E. República e Presidencialismo. A alternativa correta é a letra A. Forma de Estado. Maneira pela qual o poder está territorialmente repartido. No Brasil, adota-se a federação. Forma de governo. Modo como se dá a instituição do poder na sociedade
e a relação entre governantes e governados. No Brasil, adota-se a República. Banca-CESP 2016, TCE, cargo auditor. A respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal, é correto afirmar que, conforme o entendimento doutrinário dominante relativamente ao princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas de controle não se revelarem eficazes para garantir a paz social. Decorrem de tal princípio a fragmentariedade e o caráter subsidiário do direito penal. Item correto. O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso, ou seja, quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes. Banca-CESP 2013, TJ, cargo titular notarial. Decorre do princípio da ofensividade a vedação ao legislador de criminalizar condutas que causem potencial lesão a bem jurídico relevante. Item errado. O princípio da ofensividade não veda a criminalização de condutas que gerem mera potencial lesão ao bem jurídico. O princípio da ofensividade exige que a criminalização recaia apenas em condutas que causem lesão ou perigo de lesão, potencial lesão, ao bem jurídico relevante. Banca-CESP 2013, TJ, cargo titular notarial. De acordo com o entendimento do STF, para a incidência do princípio da insignificância, basta que a conduta do agente tenha a mínima ofensividade. Item errado. Os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são: mari, M, de mínima ofensividade da conduta, A, de ausência de periculosidade social da ação, R, de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I, de inexpressividade da lesão jurídica. Tais requisitos são cumulativos, ou seja, ausente qualquer um deles, não poderá ser reconhecido a incidência do princípio da insignificância. Banca-CESP 2013, TJ, cargo juiz leigo. A respeito dos princípios do direito penal e da aplicação da lei penal no espaço e no tempo, assinale a opção correta. É permitida a criação de tipos penais por meio de medida provisória. Item errado. O princípio da reserva legal, derivado da legalidade, diz que somente lei em sentido estrito poderá criar tipos penais. Lei em sentido estrito é o diploma normativo emanado do Poder Legislativo, cujo processo de aprovação segue o rito ordinário. No Brasil, o diploma legislativo exigido é a lei ordinária. MP não satisfaz os requisitos para que seja atendido o princípio da reserva legal. Banca-CESP 2013, STF. Acerca dos princípios gerais que norteiam o direito penal, das teorias do crime e dos institutos da parte geral do Código Penal brasileiro, julgue os itens a seguir. Considere que Manuel, penalmente imputável, tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate. Um mês depois, estando a vítima ainda em cativeiro, nova lei entrou em vigor, prevendo pena mais severa para o delito. Nessa situação, a lei mais gravosa não incidirá sobre a conduta de Manuel? Item errado. O crime de extorsão mediante sequestro é um crime permanente e que se encontrava em execução quando sobreveio a lei nova. Assim, esta deverá ser aplicada ao caso. A lei nova passou a vigorar durante a consumação do delito, ou seja, ela pode ser aplicada, pois não há retroatividade neste caso. Súmula número 711 do STF, entre aspas. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessão da continuidade ou da permanência. Banca-CESP 2017, TRF, cargo oficial de justiça.
O arquivamento do inquérito policial, determinado por autoridade judiciária competente, a pedido do Ministério Público, com fundamento na atipicidade da conduta, por fazer coisa julgada material, obsta seu desarquivamento em razão do surgimento de novas provas. Item correto. A jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada material, impedindo a retomada futura das investigações, ainda que haja o surgimento de novas provas. Bancasesp 2017, TRF, Cargo Oficial de Justiça. Apesar de se tratar de procedimento inquisitorial, no qual não se possa exigir a plena observância do contraditório e da ampla defesa, a assistência por advogado no curso do inquérito policial é direito do investigado, inclusive com amplo acesso aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao direito de defesa. Item correto. Apesar de não haver, no inquérito policial, a necessidade de garantia dos postulados da ampla defesa e do contraditório, o indiciado tem o direito de estar representado por advogado que, inclusive, deverá ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos, o que não inclui diligências ainda em curso, conforme súmula vinculante 14. Bancasesp 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. Antes de instaurar o inquérito policial, a autoridade policial deverá averiguar a procedência das informações contidas no documento apresentado por Antônio. Item correto é a exata previsão contida no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, que exige uma verificação prévia da procedência das informações. Bancasesp 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. No caso apresentado, cabe ao delegado de polícia presidir o inquérito policial? Item correto. Cabe, de fato, à autoridade policial presidir o inquérito policial. A autoridade policial é quem instaura, preside e conduz o inquérito policial. Bancasesp 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. O inquérito policial é instrumento utilizado pelo Estado para colher informações quanto à autoria e à materialidade da infração penal. Item correto. De fato, o inquérito policial é o instrumento de que se vale o Estado para angariar elementos de convicção acerca da materialidade, prova da existência de infração penal, e da autoria da infração penal, indícios suficientes de autoria, de forma a subsidiar o ajuizamento da ação penal. Bancasesp, Polícia Civil 2018. O preenchimento de cargos públicos mediante concurso público, por privilegiar a isonomia entre os concorrentes, constitui expressão do princípio constitucional fundamental da separação de poderes. Item errado. O correto seria princípio constitucional fundamental republicano,
que significa que o patrimônio público é do povo. Assim, uma autoridade não pode contratar quem desejar. Para isso, terá que fazer concurso público, oportunizando condições de igualdade para todos os candidatos. Res é igual a coisa, pública igual a povo, logo, coisa do povo. Observação: a separação dos poderes não tem relação com o concurso público. Bancasesp, CGM João Pessoa, 2018. Decorre do princípio de autotutela o poder da administração pública de rever os seus atos ilegais, independentemente de provocação. Item correto. O princípio da alta tutela estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. STF, súmula 346 e 473. Bancasesp, CGM João Pessoa, 2018. O princípio da eficiência determina que a administração pública direta e indireta adote critérios necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo a maior rentabilidade social. Item correto. O princípio da eficiência trouxe um modelo de administração pública gerencial, voltada para um controle de resultados na atuação estatal. Assim, busca-se a economicidade, redução de desperdícios, qualidade, rapidez, produtividade e rendimento funcional. Bancasesp, PGE 2018. Um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo se refere à releitura dos seus institutos a partir dos princípios constitucionais. Item correto. Segundo a professora Maria de Pietro, a constitucionalização de princípios e valores passou a orientar a atuação dos três poderes do Estado, inclusive no âmbito do direito administrativo. Bancasesp, TCE 2017. Em razão do princípio do interesse público, não é possível que o poder público atenda aos interesses privados não estatais. Item errado. É possível atender aos interesses privados não estatais sem violar o princípio do interesse público, desde que o atendimento desses interesses também atenda aos interesses da coletividade e esteja em consonância com as previsões legais. E aí, gostou do vídeo? Deixe um like e um comentário, isso nos ajuda muito. Acesse a descrição desse vídeo para baixar o e-book da aprovação. É totalmente gratuito.